Oi, oi, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. O pessoal recebe uma notificação quando entra no Instagram, então vamos ver, vou aguardar um pouquinho. Oi, 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 gente. Hoje estou aqui para falar sobre a imersão Retiro da Escrita, que é uma técnica, um método, na verdade, criado por mim para você escrever seus textos acadêmicos com maior fluidez, com maior objetividade. E vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar para começar a falar. Oi, Tatiane, Simone, Débora, olá, Bela, Rosane. Rosane, minha irmã gêmea, né, Rosane? Cris, Jonê, muito obrigada por ter vocês aqui. Acende a luz, né? Oi, Cris, essa ideia nasceu da Cris, né? Hoje, quando eu acordei, tinham 115 mensagens oriundas de grupos de WhatsApp que eu gerencio e a da Cris foi a mais convincente. A Cris já mandou uma: Ju, quando é que seu curso online sai? Sai esses dias? Sai esse mês? Júlia, tudo bem? Vanessa? E aí a Cris já mandou essa pra mim, que algo deveria ser feito, e eu achei realmente que eu poderia dar essa contribuição nesses dias de quarentena aqui na cidade do Rio de Janeiro. Cada um contribui como pode, eu não sou profissional de saúde nem nada, mas estou aqui para ajudar dentro da minha possibilidade. Né? A chamada para ação, a chamada para a aula de hoje era: escreva seu texto, onde eu vou compartilhar um método que eu criei no blog Sua Vida Acadêmica, que se chama Imersão Retiro de Escrita, que é um dia que você se concentra para escrever seus textos. Mas quem acompanha o meu trabalho há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa que preza muito pela questão. Calma aí que a criança ligou o YouTube. Abaixa um pouquinho aí, Davi. Obrigada. É quarentena para todo mundo, né? Ele tá em casa. Eu também. Espero que compreendam. Então, é uma metodologia para você escrever os seus textos. Mas quando a gente fala assim, vou escrever na terça, na quarta vou escrever, a probabilidade de você não conseguir desempenhar essa atividade é muito grande. Então, aproveitar esse momento de quarentena para você se organizar e colocar no papel as ideias que estão na sua cabeça, pode ser uma boa oportunidade. Virgínia, Oséias, comprei meu livro recentemente. Ingrid, sejam bem-vindos. Já temos 13 pessoas, são 3 e 3. Não gosto de me estender muito, então vamos lá. A ideia é que essa aula dure 1 hora, mais ou menos 40 minutos de conteúdo e 20 minutos de perguntas. Tem uma caixinha que é um ponto de interrogação. Quando você olha na barra da minha fala, né, abaixo da minha imagem, tem um ponto de interrogação. Se você quiser participar dessa live fazendo perguntas, você tem que clicar nessa barrinha de interrogação, porque se você clicar só aqui no acenou, no oi, oi Dani! Se você clica só nessa barrinha, eu não tenho como acompanhar, porque eu não sou da geração dos millennials, eu sou antiga, então vou ficar confusa. Então manda na barrinha de perguntas para eu poder te ajudar, que nos 20 minutos finais da aula eu faço essa possibilidade de tirar as dúvidas, tá bom? Vander, tudo bem? Então, vamos começar? Primeiro eu queria me apresentar para as pessoas que não me conhecem, não acompanham o meu trabalho. Eu sou Juliana Prata, sou professora da UERJ e professora da Unirio também, no curso de Pedagogia à Distância. E tenho Sua Vida Acadêmica desde 2015 como uma contribuição para as pessoas que sempre me perguntam: como é que eu posso escrever um artigo, Ju, como é que eu posso estudar mais? Isso tudo começou porque quando eu passei no concurso da UERJ, muitos amigos perguntaram o que você fez, e aí eu comecei a colocar uns textos como repositório de informação. E aí eu falava: vai lá no suavidaacademica.blogspot.com. E aí as pessoas começaram a ir lá, a coisa tomou uma proporção muito grande. Eu escrevi um livro, que eu não botei aqui, mas daqui a pouco eu vou pegar. Eu escrevi um livro, Sua Vida Acadêmica, Escreva Mais e Melhor, e tenho esse trabalho
né, com algumas oficinas presenciais aqui no Rio de Janeiro. E como a oficina de abril está cancelada por causa do coronavírus e muitas pessoas me mandaram mensagens, inclusive a Cris e a Virgínia, que estão aqui nessa live, me mandaram mensagens assim, muito especiais, pedindo uma contribuição. O que eu poderia fazer para ajudar a galera que está em casa e gostaria de escrever os seus projetos acadêmicos, mas ainda não sabe por onde começar. Oi, João Carlos. João Carlos é meu ex-aluno quando eu dava aula no ensino médio de Sociologia. Seja bem-vindo. Então, a proposta de hoje, a chamada para ação hoje era escreva seu texto. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Não dá para esgotar esse tema. O meu planejamento é, nessa semana, dar 3 contribuições para essa comunidade acadêmica, que é a aula de hoje, onde a gente vai falar da imersão Retiro da Escrita, que é uma aula sobre mapas mentais, que eu quero apresentar para vocês essa técnica que mudou realmente a forma como eu esquematizo as minhas escritas acadêmicas e até outros projetos também. E também fazer uma aula sobre produtividade, algumas dicas, uma coisa mais livre. Eu me propus a essa semana, essa e a outra semana, os dias que a cidade do Rio de Janeiro está de quarentena, a abrir parte do meu conteúdo para ele ser acessado gratuitamente por vocês, para cada um fazer sua parte, a gente ficar em casa, né? Que a ideia é essa. Eu e Davi estamos em casa, Davi é meu filho de 7 anos, recém-completados. Meu marido, infelizmente, não pôde fazer o período de quarentena, trabalha em farmácia, então tem outro esquema, mas as pessoas que podem têm sim a responsabilidade social de fazer, de se recolher para diminuir a curva do coronavírus, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, hoje, o objetivo, eu já falei para vocês, é fazer o Retiro da Escrita, que é uma imersão que foi criada no ano de 2018 e aplicada no ano de 2019 com as minhas turmas de produtividade de escrita acadêmica. Essa ideia nasceu de uma viagem que eu fiz, e nessa viagem eu fiquei sozinha no quarto, as minhas amigas ficaram em outros quartos, e eu falei, olha, eu vou aproveitar para escrever, mas por onde começa, né? A dúvida é sempre como começar. E aí eu comecei a sistematizar um método que tem basicamente 4 passos, e eu gostaria de falar deles. Ao final dessa aula eu vou disponibilizar um PDF, que é um e-book Retiro de Escrita, e ele vai ficar no meu link do Instagram. O primeiro link vai ser e-book Retiro da Escrita. É um e-book de 30 páginas que vai sintetizar e organizar as coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje. Tá bom? Então, o objetivo do Retiro da Escrita, né, começando de fato a aula já com 18 pessoas, o objetivo do Retiro da Escrita é que você escreva um texto. Escreva e se concentre nesse texto. Por quê? Quando você organiza um dia ou um horário, você tem mais chance de cumprir esse compromisso que você está fazendo com você. Então, quando você coloca, olha, tal dia, tal horário, eu vou fazer essa atividade, tem uma chance maior de dar certo, hein? Diferente de quando você coloca mais fluido, né? Vamos ver essa semana, vou aproveitar coronavírus, mas aí você não tem essa resposta muitas vezes. Então, esse planejamento de hoje, ele está baseado em outras técnicas, algumas que são minhas, outras que não são. A técnica que é minha, que eu refinei, é do mapa mental acadêmico, que é a ideia de transformar um mapa mental, né? Eu tenho um material de mapa mental aqui, vou mostrar para vocês. O inventor da técnica, o criador da técnica lá na década de 80 foi o Tony Buzan. Então, aqui tem dominando a técnica dos mapas mentais no trabalho, mapas mentais nos negócios. E aí eu vi que tinha um potencial muito grande de aplicabilidade dessa técnica de mapas mentais à escrita acadêmica. Então, eu comecei a refinar a ideia de mapa mental em planejadores de escrita. Esses planejadores eu não fiz para aula, eu fiz anteontem para poder desenvolver um projeto que eu estou fazendo, um curso online.
que é de uma instituição educacional que me contratou para isso, né? Esse curso não vai ser disponibilizado aqui, mas eu queria falar um pouco desta técnica com vocês, dos mapas mentais acadêmicos. Outra técnica que vai ser trabalhada aqui na aula de hoje é a questão da técnica Pomodoro, que é uma técnica de divisão do tempo por período de foco, por período de concentração, e essa é muito legal, né? E outra técnica que muita gente nem chama de técnica, que é a questão da lista. Como é que você lista os seus argumentos, enfim, sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, essa técnica... Oi, Suzana! Depois, às 4 horas, tem a live da Suzana, tá? Então, é grudadinho na minha live. Você vai lá no @ASuzanaDix, Dix com K, D-I-K-S. E aí, ela vai ter uma live sobre criatividade hoje, que vai ser imperdível. Eu não vou perder, porque Suzana, top. E aí, o retiro da escrita é esse tempo que você para olhar para você, para olhar para o seu texto, para tirar as ideias da cabeça e colocá-las no papel, colocá-las na tela. Como eu falei, eu não sou da sua geração millennial, então eu ainda tenho sistemas mistos de organização de organização da minha aprendizagem, de organização da minha produção. Então, por exemplo, antes de escrever no computador, eu preciso de papel. É minha necessidade. Dependendo da sua idade, do seu acúmulo, muitas vezes você vai direto para o computador e isso não é um problema. A questão aqui é você arquitetar o que você vai escrever. E aí você tem uma chance de conseguir muito mais êxito, porque você vai planejar a sua ação. Muitos alunos me falam, Juliana, eu posso ter uma ideia melhor do que quando eu montar o meu mapa mental acadêmico. Mas muitas vezes você pode não ter essa ideia melhor, e aí você fica com aquela mais ou menos que você conseguiu arquitetar mesmo, porque feito é melhor do que o perfeito que não foi feito, né? Então, a ideia é a gente arquitetar e se planejar para conseguir os êxitos nos nossos objetivos. E o texto acadêmico não é nada mais do que isso, do que um objetivo que a gente tem. Seja para entrar numa pós-graduação, para sair de uma pós-graduação, para terminar a sua graduação, para tentar um projeto artístico, como é o caso da Suzana Dix, que a princípio não tinha um objetivo acadêmico, mas usou as técnicas que eu trabalhei para desenvolver os projetos artísticos dela. Então, assim, são 1001 utilidades e você vai ver o que mais se adapta com a sua rotina, com os seus objetivos. Então, a gente vai agora para os quatro métodos, na verdade, para os 4 passos do retiro da escrita, tá bom? Primeiro, estou aqui com o meu computador aberto, né? O retiro da escrita, eu sempre faço com os meus alunos como das últimas ações das turmas de produtividade de escrita acadêmica. Então, assim, você tem uma aula presencial, depois você tem uma aula só sobre produtividade de escrita acadêmica, depois você, que é online, depois você tem uma aula apenas sobre mapas mentais acadêmicos, e a sua última aula online é uma aula que eu estou ao vivo, que é essa aula que eu vou dar para vocês agora, que é o mapa mental acadêmico. Espera aí que o Davi aumentou mais a televisão. Davi, abaixa aí a televisão, por favor. Obrigada, de nada. Davi, escutou? Não escutou, porque Davi está com a mente na televisão. Mas não tem problema, 1 hora não tem problema. Se você é mãe de crianças pequenas, você sabe que não é, sabe como é que é. Se você não atira a primeira pedra. Vamos lá. Então, a primeira coisa é você ter clareza do objetivo do seu texto. Para que você vai escrever o texto? Alguns autores, como a Helen Swartz, como a Swales, como o Steven Pinker, eles chamam de declaração de tese. Alguns autores chamam de objetivo do dia, outros autores vão chamar apenas de objetivo do seu texto, mas é importante que você tenha claro qual é a meta desse dia. O que você quer fazer nesse dia? Atualmente, como eu falei para vocês, eu estou escrevendo um curso online de metodologia da pesquisa científica. Então, para cada dia,
eu tenho um mapa, né, geral do curso, e para cada dia eu tenho um objetivo específico. Então, o dia tal, eu vou escrever a seção tal que pertence ao módulo X. Então, cada dia eu tenho um objetivo específico para cumprir. E isso me dá um microgerenciamento do processo. Estão ouvindo, Super Mario? Isso me dá um microgerenciamento do processo que faz com que eu me sinta até menos ansiosa sobre as coisas que estão sendo construídas. Eu, por exemplo, tenho que construir um material de 200 páginas e isso me causou pavor, como causaria em qualquer um. Mas microgerenciar as questões faz com que eu me sinta mais à vontade para desenvolver esse projeto acadêmico. Deixa o Mário aí no fundo, vocês estão ouvindo o Mário, né? Tá bom. Então, deixa o Mário aí no fundo. Então, o primeiro passo é criar uma declaração da sua tese, o objetivo do seu texto, o objetivo do seu dia. Como é que eu faço isso? Exatamente como eu acabei de colocar aqui, que é você escrever. Ao final desse dia, vou conseguir escrever as conclusões. Ao final desse dia, vou terminar de fazer tal. Um exercício de atenção seletiva. É um exercício de atenção seletiva. Atenção aqui, e a vontade de brigar tá grande, porque teve uma conversa, né? Olha, vou fazer uma live. Muito tempo que eu não faço uma live. Mas escutou? Não. Entrou por aqui e saiu por aqui. Mas não tem problema não. Acontece. Então, objetivo definido. O que você pode fazer agora para poder lembrar desses passos? Escrever. Por que eu não disponibilizei antes o PDF? Porque você ia ficar olhando e falar, não, depois eu vejo, depois eu consulto. E aí o depois acaba não acontecendo. Então, a chance de você escrever agora, fazer suas anotações agora, faz com que você tenha mais atenção no que você está escutando, no que você está ouvindo. Eu quero que você tenha... Luiz! Eu quero que você tenha ignore o Super Mario ao fundo desse áudio. Obrigada. Então, daqui a pouco vai vir um Sonic, porque eu já sei qual é o enredo aqui. Então, o primeiro passo, escreve aí no seu papel, escreve aí no seu caderninho, o primeiro passo para você escrever o seu texto, para você ter clareza com relação ao seu texto, é fazer a sua declaração de tese, seu objetivo do texto ou seu objetivo do dia. Parece uma bobeira, parece até uma questão de autoajuda, mas não é. É você olhar para um horizonte. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é: não trabalhe na sua tese, termine a sua tese, foque em concluir uma sessão, um capítulo, em concluir um tópico e não em apenas trabalhar. Tem uma lei chamada Lei de Parkinson. O Mário ganhou, hein? Oi, Rafa! Tem uma lei chamada Lei de Parkinson, que não tem a ver com a doença de Parkinson, que diz que a gente vai usar todo o tempo disponível que a gente tem para realizar determinada atividade. Então, se você tiver 2 dias para terminar uma prova, peraí que tá chegando e-mail, 2 dias para terminar uma prova, para terminar um trabalho, você vai levar esses 2 dias. Se você tiver 22 dias, adivinha quanto tempo você vai levar? Os 22 dias. Vai se prolongar no tamanho do tempo que você tem disponível. Então, por isso que se organizar, ter um calendário, colocar as coisas e fazer uma previsibilidade das suas ações tem uma chance muito maior de você conseguir esse êxito. Então, atenção à Lei de Parkinson. Então, a primeira coisa, voltando lá, objetivos, declaração da tese. A segunda coisa, que para mim é muito legal, é muito importante, funciona muito, é eu fazer uma lista dos argumentos. Aline, minha mentora, acabou de entrar, calma aí. Deixa eu arrumar meu cabelo, que a Aline fala quando eu tô com o cabelo feio. Aline, tô fazendo uma live. Então, vamos lá. A segunda coisa é você listar os argumentos que você tem para desenvolver naquele dia, porque muitas vezes a gente tem a ideia do que quer escrever, mas não se sente inspirado o suficiente para desenvolver essa argumentação. Eu falo, não tem inspiração, só que não tem inspiração mesmo. Tem método, tem prática, tem treino, tem exercício. Então, uma dica que eu te dou é listar os argumentos que você quer desenvolver. Vou te dar um exemplo. Aqui no módulo 2 do meu curso online, do curso que eu estou produzindo para essa instituição, né, que é sigilo, enfim. No módulo 2, o título do módulo 2 é Organizar e Começar.
Então, eu quero falar sobre organização e início de projetos acadêmicos. Ok. O que eu quero falar? Quais são os argumentos que eu quero desenvolver? Eu ainda não escrevi, mas eu sei que eu quero desenvolver argumentos de organização física. Então, assim, mesa de trabalho, escritório móvel, se a pessoa precisa ir em vários lugares, estuda na biblioteca, como é que ela arruma uma mochila para ir de um lugar para o outro. Enfim, eu quero que ela tenha uma organização mental, uma organização das ideias, ensinando para ela mapa mental, organizando a estratégia de atuação dela, e eu quero também que ela tenha uma organização digital, porque senão as coisas vão chegando, as inspirações vão chegando e a gente não tem uma sistematização da nossa aprendizagem, a gente não tem uma sistematização e um processamento das informações que chegam até nós. Gente, até o padre está aqui, vai ter bênção final. Brincadeira. Seja bem-vindo, Padre Cristiano. Então, essa sistematização é essa listagem de argumentação que eu tenho para fazer no meu texto acadêmico, no meu texto científico, certo? Então, o primeiro passo, para quem chegou agora, fazer a declaração do meu texto. Qual é o objetivo do meu texto para aquele dia? O segundo passo é você listar os argumentos que você quer desenvolver. O terceiro passo é esse passo lindo aqui, que eu sempre mostro para vocês. Pode ser em folha solta, pode ser em caderno sem pauta, pode ser em caderno com pauta, pode ser de qualquer jeito, na verdade. O importante é o jeito que funciona para você, que é o mapa mental. Como eu falei um pouquinho no início, o mapa mental não é uma técnica desenvolvida por mim, é desenvolvida pelo Tony Buzan, que faleceu, infelizmente, no ano passado. Eu queria muito fazer uma certificação com ele, mas não foi possível. E ele tem toda uma obra construída em cima da ideia do mapa mental e também construída em cima da leitura dinâmica. Muita gente aqui que fez curso comigo sabe que eu fiz curso de leitura dinâmica na adolescência e eu tenho uma expertise muito grande na leitura. Se você quiser depois que eu comente um pouquinho sobre isso, é só colocar. Quem quiser participar dessa live fazendo perguntas ao final, tem uma caixa aqui abaixo da minha imagem, no sinal de interrogação, e ali você pode fazer a sua pergunta, porque aí eu clico e consigo ver com mais organização. Se for rolando aqui na barra, eu sou antiga, então eu vou ficar perdida nas informações, mas se tiver um lugar assim, uma perguntinha, eu vou acertar e vou conseguir te ajudar, tá bem? Então, primeiro passo, objetivo. Segundo passo, listagem de argumento, e agora a gente está falando do terceiro passo, que é o mapa mental acadêmico. O mapa mental é a técnica do Buzan e o mapa mental acadêmico é um refinamento da técnica do Buzan proposta por mim, e essa semana eu ainda pretendo fazer uma live sobre esse tema para ajudar a galera aí que está de quarentena, como eu, como meu filho, para a gente agitar um pouquinho, animar um pouquinho as coisas, tá? O mapa mental, ele é um fluxograma. Onde é que eu escrevi as coisas? Não sei, sumiu já. Ele é um fluxograma de organização de informação que ele serve tanto para apreender uma informação, para você sistematizar, como para ser um gerador de ideias. Como assim, Juliana, apreender uma informação? Por exemplo, estou lendo um livro, Vini, seja bem-vindo. O Vini trabalha no blog comigo, querido pós-doutor, a pessoa mais culta que eu conheço. Claro que vou chamar para ajudar pessoas infinitamente melhores que eu. Seja bem-vindo, querido. Então, por exemplo, para aprender informações, na leitura de um livro, eu quero fazer um resumo em formato de mapa mental. Como isso funciona, Juliana? Então, primeira coisa, eu posso pegar uma folha em branco e escrever aqui no meio o título desse livro. E aí eu ir puxando subcapítulos, capítulos e destrinchando essa informação. Eu faço isso com todos os livros que eu leio. Quem me acompanha sabe que eu leio muitos livros por ano. O ano de 2016 foi o ano que eu mais li. Eu li 70 livros de organização e produtividade. E eu fiz isso em todos os livros? Não. Eu faço isso em todos os livros que eu leio hoje? Claro que não. Mas os livros que eu preciso, os livros que são referências, os livros que eu vou usar em algum momento, eu faço essa sistematização sob a forma do mapa mental. Mas hoje a forma tem uma coisa também, eu sou uma pessoa meio sistemática, vocês já perceberam, né?
Nos anos pares, eu me detenho a escrever. E nos anos ímpares, eu me detenho a ler e estudar. Então, esse é um ano de escrita, é um ano que eu estou colocando muita coisa no papel. Nos anos de escrita, como estamos no ano par, eu uso predominantemente o mapa mental para criar, para gerar ideias. Esse aqui eu já mostrei, é do curso. Eu tenho cadernos de mapas mentais, mas eu não trouxe tanta informação assim para a aula não ficar tão pesada. Mas a ideia é que você coloque o título no centro de uma folha de papel. Então, você vai colocar aqui um título, por exemplo, alguém quer dar alguém quer dar uma ideia, alguma sugestão, pode colocar aqui no meio. O pessoal do Pesquisa Acadêmica, sejam bem-vindos, uma honra ter vocês aqui. Então, vocês podem colocar uma sugestão, eu posso montar um mapa mental agora com vocês. A ideia é que o tema fique no centro da folha de papel. E aí, a partir desse tema, você vai desenvolvendo subtemas, capítulos, você vai desenvolvendo outra argumentação. O meu tema é um tema eu estudo eu faço doutorado, né? O meu tema é produção de conhecimento em educação, então eu estudo metodologias de análise de banco de dados. Então eu não sei se vai ser tão útil como exemplo, mas se vocês... Olha, a Priukiane colocou monografia, a Nathalie colocou dissertação, mas vocês podem dar um tema específico, sei lá, gestão escolar, cidadania, uso das bibliotecas, não sei. Vocês podem colocar aqui na barra de rolamento mesmo um tema para a gente ir pensando junto. Tá bom? Não sei se o meu tema vai ser um tema bom, mas aqui acho que dá para trabalhar com o do curso, por exemplo, onde eu vou trabalhar no módulo 1. Não, antes do módulo 1 eu vou trabalhar a apresentação, trabalhando com a estrutura, o que eu estou propondo na educação à distância para essa abordagem de aprendizagem, que é estudar a metodologia da pesquisa científica online, quais são os benefícios dessa abordagem. Então, fala, Vanessa, o seu tema, não lembro direito, muita gente. Saúde mental docente, ok, agora ali. A Débora botou TDAH. Então, a saúde mental que a Vanessa está trabalhando, como é que a Vanessa pode colocar? Ela pode colocar num papelzinho, não sei se está aparecendo ao contrário para vocês, mas no centro de um papel, colocar saúde mental docente, e aí a Vanessa vai puxando categorias de argumentos. Nas categorias de argumentos são os capítulos que a Vanessa se propõe a desenvolver na história que ela conta na dissertação. Porque quando você escreve uma monografia, um artigo, uma dissertação, uma tese, você na verdade está desenvolvendo uma história, você está contando o enredo, mas dentro dos critérios e das normativas científicas. Mas qual é a linha que a Vanessa está tentando desenvolver? Ela vai desenvolver essa linha de raciocínio, essa abordagem, através de uma lógica que ela vai explicar para as pessoas no seu texto de introdução. Então, ela pode dizer que no capítulo 1, ela traz a ideia da precarização do trabalho docente nos últimos 20 anos como uma questão que abala a saúde mental do docente. É uma ideia, não sei se é isso, Vanessa, mas pode ser uma ideia do primeiro capítulo, ela falar de precarização. Eu não estava... Precarização, escrevi certo. Então, eu não coloquei as canetinhas aqui, porque o Davi está pintando muito hoje, né? Então, pode ser que o primeiro argumento da Vanessa seja a precarização. Percebam que eu não escrevi precarização do trabalho docente ou feminilização do trabalho docente dos últimos 50 anos e porque tem mais mulheres, por isso que o trabalho docente é mais precarizado. Eu não escrevi sentenças, eu escrevi, Carson, querido, seja bem-vindo. Eu não coloquei frases completas para definir o que eu quero dizer, porque eu estou tratando aqui de palavras de representação, de palavras que vão representar toda uma ideia. E como essa ideia vai ser representada?
por subtítulos, subcapítulos, subníveis, subtópicos. Aqui a Vanessa, por exemplo, pode colocar a ideia da precarização do trabalho docente num nível histórico. Aqui ela pode colocar uma análise documental, por exemplo, dos afastamentos médicos dos professores do estado do Rio de Janeiro no período de tal a tal. Nem sei se esses dados existem, nem sei se esses dados são publicamente disponíveis, mas pode ser uma palavra que representa toda uma ecologia de saberes, parafraseando Boaventura Souza Santos, toda uma ecologia de conhecimento, todo um grupo de conhecimento. Então, precarização é uma palavra que vai dar ideia de outras questões. Então, o mapa mental ele vai sendo montado por palavras de representação, por imagens, por cores. Então, aqui tudo que está em azul, aqui eu vou colocar história, aqui eu vou colocar documento, aqui eu vou colocar, não sei, um inventário que a Vanessa, porventura, venha fazer. Que tipo de inventário, Juliana? Ela vai fazer uma revisão sistemática. Então, olha só. Então, aqui no primeiro capítulo dela, que seria num exemplo de precarização, ela traria num subtítulo uma abordagem histórica sobre a precarização do trabalho docente, afetando ao seu tema macro. Qual o tema macro? É saúde. Eu espero que vocês não estejam vendo ao contrário, mas se vocês estiverem vendo ao contrário, vocês, espero que estejam acompanhando. Vini, meu querido, colocou sugestão inserir nomes de autores que podem ajudar a desenvolver as categorias. Ótimo, Vini. Essas ideias aqui que o Vini acabou de sugerir, por exemplo, aqui numa terceira, colocar os autores. E aqui coloca o Silva 1, o Silva 2, o Santos, o Armando. Então, aqui você vai colocando os autores e o Tony Buzan, ele chama isso de IOBS, Ideias de Ordenamento Básico, porque quanto mais próximo ao centro, o centro é saúde docente, quanto mais próximo ao centro, mais mostra a importância dessa palavra de representação, mais mostra a conexão com o tema central e seu grau de importância dentro do seu trabalho acadêmico. E quanto mais afastado do centro, quanto mais é um subtópico, um subnicho, um subeixo, mais vai mostrando esse distanciamento, mas que não é um descolamento total, mas que é um refinamento daquela ideia núcleo, que no caso da Vanessa, que é o exemplo que a gente está trabalhando aqui, é a saúde docente, né? Então aqui a ideia Carson falou que vocês estão vendo o contrário. Droga, não sei como resolver isso, gente. Sério. Já falei que sou uma tia, né? Sou antiga, né? Então, vamos ver, né? Não sei, não tem solução. Vocês vão ter que aguentar a minha letra ao contrário. Tá. E o Super Mario ao fundo. Super Mario agora está no fundo do mar. Super Mario Odyssey, tá? Só para vocês saberem. Então aqui a gente tem subnichos, subeixos que estão afastados do centro, mas que são plenamente conectados, tá? Vocês só estão vendo a cor. Então, quando eu puxar uma segunda cor, onde é que eu coloquei as canetas? Em lugar nenhum, tem uma no chão. Tem uma no chão. Vou trabalhar com a que estava no chão. Então, o segundo nível da Vanessa na da saúde docente pode ser, ela pode tentar estudar, não sei, a realidade. Dá para entender, Cris? Obrigada, Cris. Obrigada, Carson. A Vanessa, ela pode tentar entender no segundo capítulo dela a questão das escolas e querer, não sei, desenvolver uma pesquisa qualitativa com os professores, sabendo como é que está a realidade da escola, se a questão das famílias, se a questão da infraestrutura tem afetado a saúde docente, como tem afetado a saúde docente. Então, ela pode puxar vários argumentos. Como é que ela pode coletar esses argumentos, Juliana? Ela pode fazer uma revisão sistemática, né? Ela pode fazer, se ela quiser fazer
uma coisa mais aprofundada, uma meta-análise, uma coisa profunda sobre toda a literatura que está construída acerca do tema saúde docente. Muita gente tem dúvida, né? A diferença entre uma revisão de literatura e uma revisão sistemática. Uma revisão de literatura é quando você tenta desenvolver, através da pesquisa, de obras de referência sobre aquele tema. Um tema. A revisão sistemática, você tenta responder uma pergunta. Eu tenho trabalhado na minha tese atualmente uma revisão sistemática sobre a produção da consubstancialidade como uma ferramenta metodológica nas situações de análise de banco de dados. É uma pesquisa quantitativa, mas que tem uma análise quali também, então eu tento desenvolver a resposta para essa pergunta. Então não é o tema consubstancialidade, mas é como a consubstancialidade opera em bancos de dados, através de um programa específico, que é o SPSS, mas eu sei que é meio chato o tema, mas eu adoro metodologia e essa sou eu. Então aqui tem o segundo argumento da Cris, da Vanessa, vocês estão vendo ao contrário, mas desculpem. O primeiro, aqui está escrito saúde, o tema da Vanessa é saúde docente. O primeiro capítulo, que está todo em azulzinho aqui, seria sobre precarização do trabalho docente afetando diretamente na saúde dos professores. E uma ideia de segundo capítulo seria estudar a escola. E aí a Vanessa poderia buscar argumentos através da profissionalização da questão docente, do clima escolar. Tem textos muito interessantes sobre essa temática, clima escolar como clima de uma escola. E aí tem construtos científicos sobre o que é o clima de uma escola e como isso pode beneficiar ou não a saúde de um docente, de um professor, de uma professora. Então ela pode ir desenvolvendo e a partir de cada argumento, aqui eu só coloquei 1, 2 e 3, ela pode ir puxando nichos e subnichos, e eixos e subeixos, e aqui poderia ficar 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, e assim ela ia organizar um mapeamento das suas ideias. Quando eu monto um mapa mental, que não precisa estar totalmente completo, mas ele precisa estar organizado, né? Quando eu coloco na Nancinha, seja bem-vindo. Então, quando eu coloco todo o mapeamento do meu curso, né, por exemplo, ou do meu mapa mental, na ideia da Vanessa aqui, do primeiro e do segundo capítulo, eu parto para a quarta etapa do método do retiro de escrita, da imersão do retiro da escrita, que é escrever. Então, se eu já tenho um objetivo para aquele dia, se eu já tenho a listagem de argumentos que eu quero abordar, se eu conseguir construir esse mapa mental, a última parte é escrever, porque não adianta nada você dedicar um tempo enorme à organização do seu projeto e não efetivamente colocar ele em ação. O que vai trazer resultado para você é só a ação da escrita. Muita gente fala que não gosta de perder esse tempo com a organização acadêmica, mas para mim ela é fundamental, porque eu dificilmente tenho um dia inteiro livre. Vocês sabem que eu tenho um filho pequeno e para quem é mãe é muito difícil você ter um dia completo de estudos, de dedicação aos estudos. Então eu tento fracionar o meu dia em diferentes momentos para conseguir dar conta das coisas. Então a organização é o caminho que eu conheço que dá certo para mim e para os meus alunos, para eu conseguir desenvolver os meus projetos acadêmicos. Tem gente que já gosta de sentar e fazer aí o seu trabalho. A questão para mim a questão para mim, a Aline é ótima, só um minutinho ali. A questão para mim é como que você pode colocar as suas melhores ideias ali. Porque qual foi a forma que a gente aprendeu a escrever? A gente escreve, a gente manda para o orientador, ele fala que não está tão bom, mas ele não sabe também como apontar o erro para você ou as lacunas para você, e aí você chora, e aí você acha que não sabe escrever direito, e aí você acha que todo aquele histórico de sucesso escolar foi por água abaixo, que você não está sabendo nada disso. Peraí, Aline, o que você escreveu? Fala da oficina de escrita que vai acontecer essa semana online. Ai, a Aline já está me dando ideias, né? Nem tem, gente. A Aline é minha mentora e implanta ideias na minha mente. Maravilhosa. Sim, Aline, sim, vamos fazer. E aí,
você tem a ação. Nada adianta tudo isso que eu ensinei se não tiver ação, se você não colocar para trabalhar. Então, você tem o método mais comum é você escreve, o orientador fala que não está tão bom, você não sabe como resolver essa lacuna, e aí você se sente triste, e aí você acha que é incapaz. Eu proponho uma outra coisa, eu proponho o empoderamento através da escrita. Todo mundo aqui é alfabetizado, todo mundo aqui sabe escrever. Ah, mas eu não sei as regras são de menos. Como você colocar as suas melhores ideias no papel, que é a questão e a forma que eu conheço que dá certo para mim e para as mais de 380 pessoas que já fizeram cursos comigo, fora as pessoas que acompanham em outros canais, é você planejar, arquitetar. Pode não ser um mapa mental acadêmico, pode ser uma lista, pode ser um áudio que você grava para você mesmo, dizendo as ideias que você está tendo, mas tem que ter uma antecipação, uma previsibilidade do que você vai escrever, porque senão fica só no mundo das ideias. E aí no mundo das ideias, você não faz mestrado, você não faz doutorado, você não passa no concurso que você quer, você não alcança os objetivos que você está almejando. Então, a ideia é ação. Ação. Não conheço outro caminho. Então, só recapitulando para quem chegou mais tarde, primeira questão, objetivo da sua tese. Qual é o objetivo da tua escrita para aquele dia? O segundo, listagem de argumentos. Quais são os argumentos que você gostaria de desenvolver? Terceiro, o mapa mental acadêmico. Como que você pode destrinchar essas ideias em formas de palavras que são situadas por cores para organizar melhor o seu cérebro. Parece bobeira, mas não é. Hoje não tenho tempo para aprofundar sobre isso, mas fica a dica. Pega o mapa mental para a sua vida. A última coisa é escrever. E a minha dica para escrever é técnica Pomodoro. Como eu me organizo? Eu me organizo através de 1h30 de escrita focada, com intervalos de 15 até 25 minutos. Em alguns momentos eu tenho até intervalos maiores para poder me organizar e relaxar, porque tem a ver com o sistema de compensação do cérebro. Se eu falo, não, só mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou parar, eu tenho uma tendência a continuar num processo de concentração. Se deu vontade, se deu coceira, se deu isso, se deu aquilo, se eu levantei e voltei, já não é mais a mesma coisa. E lembrando que, como eu tenho uma criança em casa, eu sou interrompida muitas vezes. Então, saber o que eu estou fazendo é ter domínio sobre o meu processo de produção de conhecimento. Porque se eu não sentar, não tem artigo, não tem curso, não tem nada, então eu preciso sentar. E mesmo com as interrupções, eu consigo, fracionando o meu tempo, me organizar mais para conseguir produzir essas coisas que são importantes para mim. Então, você se organizar através da técnica Pomodoro, para mim, é uma boa saída, tá bom? Se você quer mandar uma pergunta, tem uma caixa abaixo da minha imagem que tem um ponto de interrogação. Você pode colocar ali sua pergunta, que daqui a pouco daqui a pouquinho eu vou responder, porque daqui a pouco às 4 no @ASuzanaDix com K tem uma live sobre criatividade que eu tô doida para participar, que eu não vou perder. Então, na última parte escreva. Tem aplicativo para isso, você pode colocar no seu celular 1h30 direto, depois você faz alguma atividade que não tem a ver com estudos, levanta, enche a forminha de gelo, faz isso, faz aquilo, põe roupa na máquina. Hoje de manhã coloquei roupa na máquina, sentei para escrever. Então, cada um com a sua realidade, mas fracionando o tempo. Dizer que eu vou tirar uma tarde para escrever é abrir uma janela de procrastinação na sua vida. Talvez saber que você não vai escrever nada e no final do dia você vai se sentir culpado, vai se sentir culpada por aquela ação que você não conseguiu cumprir com você. Mas 1h30, você tem uma tendência a ficar mais focada. A gente esquece que a gente é bicho e que sofremos condicionamentos. Então, não escreva no seu quarto, não escreva sentado na cama, não escreva sentado no sofá, não escreva de pijama nesses dias de
quarentena, troque de roupa. Isso é fundamental para que você mantenha-se num estado mental de clareza e com a ideia de vou aproveitar esse tempo. O pessoal está em casa, começa a ficar triste, sabe como é que é, carioca, gosta de sair, mas aproveita esse tempo para fazer outras coisas e para colocar os caminhos que você está pensando aí para colocar as coisas para agirem. A gente está ainda no mês de março, a maioria dos processos seletivos de pós-graduação para mestrado e doutorado começam no mês de junho, então vão dos meses de junho até novembro, mais ou menos. Então, se você conseguir se organizar agora, para começar a rascunhar os seus projetos agora, é um momento essencial para que você possa ter essa possibilidade de ação, se é esse o seu objetivo. Seu objetivo pode ser abrir um negócio, e aí o mapa mental, a objetividade, os argumentos também vai te ajudar. O seu objetivo pode ser terminar a faculdade, e aí o mapa mental, a clareza, a objetividade também vão te ajudar. Então, seu objetivo pode ser escrever um curso online, não sei qual é o seu objetivo, mas aproveitar esses dias para colocar suas melhores ideias no papel pode ser uma boa oportunidade, né? Hoje, quando eu acordei e recebi mais de 100 mensagens de alunos, onde a Cris e a Virgínia especificamente falaram: Ju, faz alguma coisa, a gente está em casa, que tal, um curso online, alguma coisa. E aí eu me senti na responsabilidade como professora, que estou em período de quarentena na UERJ, de fazer alguma coisa para animar essa comunidade aqui, o sua vida acadêmica, para animar as pessoas e para falar. É um período, vai passar, e que tal escrever? Que tal estudar? Que tal colocar suas melhores ideias no papel? Então agora eu vou responder as perguntas. Nossa, tem um monte. Vamos lá. Falta um pouquinho de tempo. A Priuecane, desculpa, está perguntando: você faz 1 hora, 1h30 por dia ou estabelece alguns dias na semana? Eu só tenho um dia na semana para poder estudar e escrever, que é terça-feira à tarde. Tem uma pessoa que faz faxina aqui em casa e que fica com meu filho, a Fabi, e aí eu consigo pegar minhas coisas, ir para a biblioteca da UERJ, que é perto da minha casa, e desenvolvo ali 2 pomodoros. Então eu fico 1h30, faço um descanso, bebo alguma coisa, um chá, alguma coisa, e depois volto para 1h30, termino esse período, eu pego minhas coisas e venho para casa. Então, na verdade, eu estudo 3 horas por semana, tá? É o ideal? Não. O ideal seria todos os dias. Eu tenho essa disponibilidade? Não tem. Meu filho faz várias terapias. Eu acho que eu nunca falei no Instagram, mas meu filho tem autismo. Então, são várias terapias, são várias questões. Ele está terminando o processo de alfabetização dele. Então, eu não tenho tanta disponibilidade para escrever e estudar. E não tenho quem fique em casa com ele. Quem fica com ele sou eu. Então, é isso que eu tenho. Então, são 2 pomodoros num dia por semana. Vamos lá. Próximo. Deixa eu ver aqui. Ah, legal, o Azé está mandando um. Quando for ler, transforma o texto em mapa mental. Quando for escrever, transforme o mapa mental em texto. Isso. Entendeu tudo? Obrigada, Zé, pela participação. Vamos lá, tem mais. Tinha 8 aqui, gente. Fala um pouco sobre a leitura para ajudar na escrita. Existe uma relação do quanto se lê para se escrever? Sim. Isso é uma relação completamente necessária. Não é possível escrever, produzir conhecimento. Oi, Rose! Não é possível produzir conhecimento sem consultar os acúmulos das pessoas que vieram antes de nós. Então, ler é fundamental, e essa organização que eu faço da terça-feira à tarde é para ler e escrever. Ora eu estou lendo, ora estou escrevendo, ora estou produzindo, tá bem? Mas fundamental, tá? Vamos ver mais. Da Priuecane. Gente, eu tô com dificuldade de falar seu nome, hein? Existe alguma técnica para definição do tema para escrita? Você tem perguntas-chave para qualquer tema? Tem sim. Eu vou falar sobre isso na live de mapas mentais.
Amanhã tenho uma live com a minha orientadora, então não vai dar para falar aqui, mas eu posso fazer na quarta-feira uma live sobre mapas mentais. E aí nessa live tem perguntas que são básicas para qualquer tema. Então você pode trabalhar com venda de cosméticos e pode trabalhar com epistemologia do serviço social. É uma organização, uma estrutura básica que o Tony Buzan fez essa organização, não fui eu não, tá bom? Venda de cosméticos, o pessoal tá indo, né? A Natália mandou como utilizar esses passos na produção de uma resenha crítica. Na produção de uma resenha crítica, a primeira coisa que você tem que fazer, Natália, é você... peraí, tem uma pergunta aqui de quarta que horas? Não sei, pode ser 5, pode ser 7, estou em casa, de quarentena, mas eu posso fazer uma enquete, tá bom? Pra gente definir a hora. Por mim, tudo bem. Como utilizar esses passos na produção de uma resenha crítica? Natália, uma resenha crítica precisa de muita leitura. Então, o que eu te proponho? Fazer exatamente como o Zé disse, algumas mapas mentais de leitura para você apreender as ideias gerais do quadro de ideias daquele texto e daquele outro texto e daquele outro e daquele outro, e depois a partir daí você criar um mapa mental para poder escrever, tá bom? Espero que tenha te respondido. Pode ser maratona. Olha a Cris querendo me explorar. A Souza K. Ai, gente. Vou aprender, tá? Existe uma regra de quantos capítulos tem que ter uma tese? Não, não existe uma regra. É bom senso em desenvolver uma argumentação. Na segunda-feira passada, eu estive na Universidade Federal Fluminense e eu vi uma tese com 9 capítulos, mas já vi tese com 3 capítulos. Então, não existe uma regra. Existe uma lógica de argumentação. Em quantos capítulos você acha que você deve responder essa pergunta de pesquisa? Porque, lembre-se, tudo vai ser originário da sua pergunta de pesquisa, da pergunta que você está querendo responder, tá bom? Espero ter respondido. Vamos ver. A Nathalie Costa, ordem de escrita da dissertação. Agora temos comercial no YouTube, tá? Ordem de escrita da dissertação. É preciso terminar um capítulo para começar outro? Não. Através do mapa mental, você vai começar a escrever não linearmente. Você pode escrever um pouquinho do segundo, um pedaço do terceiro, a conclusão do primeiro capítulo, e você pode escrever não linearmente, mas a forma que você vai apresentar esse texto final numa organização de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aquela normativa que a gente conhece lá da escolinha da Tia Cocota, tá bom? Mas ordem de escrita de dissertação, na verdade, ela é toda ao contrário, tá? A gente não começa escrevendo o título, muito menos a introdução. Muitos orientadores fazem esse pedido, mas não é o que deveria ser, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta. Suzana vai me matar. Ana, só para ilustrar, digo que aprendi a técnica Pomodoro contigo, assim tenho rendido muito da escrita. Ana, saudade, muito obrigada pela participação. Ana apoia muito meu trabalho. Você poderia falar sobre leitura dinâmica? Poderia até fazer uma live se vocês quiserem. Eu estudei leitura dinâmica com 11 anos de idade. E é uma técnica que você faz primeiro vou falar uma coisa bem basicona, né? Você olha uma página de livro e você faz uma leitura diagonal com os seus olhos. Você faz essa leitura diagonal das principais informações e depois você lê de fato. É como se você tivesse um registro duplo da memória, é como se o seu olho tivesse registrado ali como uma lente, o seu cérebro tivesse tirado uma foto daquela página, e depois que você relê, você tem uma chance de apreensão de informações maior. Então, é uma técnica bem legal, que não funciona para todos os textos. Eu leio, por exemplo, livros de autoajuda, livros de ficção, livros mais fluidos, uma velocidade muito grande. Eu falei para vocês que eu leio entre 50 e 70 livros por ano, mas para textos científicos ajuda, mas não dá para ler tão rapidinho assim não, tá?
O mapa mental seria diário? A Débora pergunta. Não, Débora, só quando eu preciso escrever ou aprender uma informação, ou registrar uma informação fazendo um resumo, ou produzir alguma coisa. Eu vou guardando os meus mapas mentais porque depois eu vou precisar, né, de escrever, mas quando eu termino de escrever, geralmente eu jogo até fora os mapas mentais, né? Alguns eu guardo para mostrar para o blog, já que eu tenho um público que acompanha o meu trabalho, mas eu não tenho mapa mental diário, não. Em alguns momentos eu faço mapa mental, eu acho que está no meu outro caderninho, mapa mental da minha semana. E aí, o que eu vou fazer na segunda, na terça, está no meu outro caderninho. Na segunda, na terça, na quarta, aqui tem um mapa mental coloridinho sobre escrita de artigo. Como é que eu faço uma escrita de artigo? Puxo isso, puxo aquilo, posso colocar uma foto depois, tá bom? Mas é só quando eu preciso. Diário aqui em casa é só a comida mesmo e só, nem arrumar a cama. Peraí, tem mais uma pergunta que eu não respondi. Aqui. A Débora também. Quantos intervalos de tempo você usa na técnica Pomodoro? Eu uso 1h30 de trabalho focado com 15 a 20 minutos de intervalo. Numa manhã eu consigo fazer 2 pomodoros, numa tarde eu faço 2 pomodoros. Qual foi o dia da minha vida que eu fiz 4 pomodoros? Só quando eu fiz retiro da escrita com turma, porque aí eu convenci meu marido a levar meu filho para casa da minha mãe, ficar sozinho em casa, aquelas coisas. Mas na vida real eu consigo ou uma tarde ou uma manhã. Uma tarde quando tem uma pessoa aqui em casa, já falei com vocês, um dia na semana. E eu tenho uma manhã que o Davi tá na escola e eu não tô. E eu não tô trabalhando. E aí eu tenho esse dia, mas geralmente esse dia é para resolver pepino. O dia de escrita mesmo é o dia que a Fabi tá em casa. Então eu consigo fazer 2 pomodoros por tarde. É isso. É isso. Então acabaram as perguntas. A gente está encerrando, faltando 4 minutos para as 4. Aqui a gente conseguiu várias pessoas, assim, quase 40 pessoas em algum dado momento aqui na live. Eu agradeço muito. Vanessa, obrigada. Eu agradeço muito a participação de vocês. Essa é a minha contribuição como cidadã para esse período que a gente está vivendo de quarentena. Espero que tenha ajudado. Pretendo fazer uma live na quarta-feira e uma na sexta-feira. O que vocês acham? Uma vai ser sobre mapas mentais e o outro sobre dicas de produtividade. Gostei muito de ter participado, gostei muito da interação de vocês, né? Esse período tá tudo esquisito, né? Tá todo mundo tenso. Então, espero que tenha sido uma contribuição para vocês. Daqui a 2 minutos eu estou participando da live lá da Suzana. Gente, Priuecane, me fala seu nome, pelo amor de Deus, que eu só tô falando besteira aqui. A live vai ser no @ASuzanaDix. Perdi a hora, pode rever? Pode, Vanessa, vai ficar gravada por 24 horas, tá bem? Então, manda pros amigos, fala, quem puder. Hoje foi meio bananada, porque tem muito tempo que eu não gravo live. Em 2017 eu fazia lives semanais, mas aí depois eu me mudei e perdi um pouco do time. E aí eu fiquei sem babá pro meu filho, aí fiquei meio desorganizada, mas espero que seja uma contribuição para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.